gente, eu vim falar de um livro e eu tenho muita coisa pra falar, eu tenho muitos feelings pra falar pra vocês, então, antes de mais nada, roda a vinheta. audiomarco.com. Como vocês viram no título do vídeo, hoje a gente vai falar sobre a biografia do Tolkien. Quem me acompanha aqui, quem me acompanha no Instagram ou qualquer outra mídia social, sabe que eu sou muito apaixonada pelas obras do Tolkien. Na minha meta literária de abril, eu separei o livro do Tolkien para ler. Caso vocês não saibam o que eu estou falando, eu tenho uma meta literária, eu separo um livro como prioridade a cada mês para ler. Vou deixar o vídeo aqui em cima para vocês verem, caso vocês tenham interesse em saber quais são os outros livros da minha meta literária. E esse aqui foi o livro que eu separei para abril. Lemos o livro e eu tenho muita coisa para falar para vocês, porque, para começar, essa foi a minha primeira biografia que eu li. Então, é um livro com uma narrativa diferente. Eu queria meio que me aventurar em outras coisas esse ano, sair um pouco da minha zona de conforto, então eu resolvi ler a biografia do Tolkien. Exatamente por isso, eu conhecia mais ou menos a história do Tolkien, então bem por cima assim, já tinha lido algumas coisas, mas nunca tinha lido uma obra aprofundada na história dele. Eu comprei esse livro, essa edição maravilhosa é da Dark Side. Sinceramente, a edição é magnífica, não tem outra edição que eu tenha visto que seja mais bonita do que essa. É uma edição, nossa, é incrível. Veio até com um pôster, inclusive, vou mostrar pra vocês. De um lado do pôster é o Tolkien, né? E do outro lado é esse mapa da Terra-média que eu sinceramente tô pensando em enquadrar o mapa da Terra-média e pendurar na minha parede. Então esse pôster também veio com este livro que tem... Cara, a edição é linda. Desde a escolha das folhas, desde a escolha da folha, desde o marcador, desde o hot stamp, desde a textura, tem fotos dele. Então, gente, a edição é lindíssima, eu não tenho defeito nenhum pra colocar na edição do livro. É uma narrativa nova pra mim, porque eu nunca tive muita paciência de ler sobre a narrativa, mas eu resolvi escolher a biografia do Tolkien pra ler, porque me interessa muito saber o processo de escrita dele. Sendo bem sincera, não me interessa a vida pessoal dele, mas eu queria muito saber o processo de criação, como ele criou as coisas, então por isso que eu resolvi ler a biografia, além da edição ser maravilhosa. Eu tive alguns problemas com este escritor que escreveu a biografia do Tolkien. Quem escreveu foi o Michael White, e eu pesquisei um pouquinho mais sobre esse Michael White, e ele escreve inúmeras outras biografias, e eu tenho que confessar pra vocês que eu não gostei muito do jeito que ele escreveu o livro. Ele se diz muito fã do Tolkien, das obras do Tolkien, mostra, logo no primeiro capítulo que a gente tem uma introdução, ele fala os motivos pelo qual ele quis escrever essa biografia, acho super válido, mas teve partes aqui da história dele que pra mim soou muito como achismos, sabe? Então, quem conhece um pouco da história do Tolkien sabe que ele era uma pessoa muito difícil de lidar, porque ele era muito perfeccionista, tanto é que ele demorou anos pra escrever O Senhor dos Anéis e tá aí uma obra praticamente perfeita, né? Então, ele era muito perfeccionista, ele tinha que ser tudo do jeito dele, porque ele realmente era uma pessoa muito difícil de se conviver, e teve algumas questões com a mulher dele também, que ela não seguia a religião dele, e ele meio que obrigou ela a se converter para a religião que ele seguia. A gente tem que entender também que 1930, nesse meados de 1930,
que a história começa a se desenvolver, então é outra época, outro modo de se pensar, outro modo de se agir. Todo mundo que conhece um pouquinho do Tolkien sabe que ele era sim uma pessoa muito difícil de se conviver por causa desse perfeccionismo dele. Ele não aceitava muito bem críticas, então tudo vai caminhando para ele ser essa pessoa mais difícil de se conviver. Só que o jeito que o Michael White descreve me irritou um pouco, porque ele coloca muito da opinião pessoal dele na escrita. Então eu vi muita opinião pessoal do Michael enquanto ele escrevia o livro, sem necessariamente dizer com todas as palavras que aquilo era a opinião dele. Tá? Isso me incomodou um pouco, às vezes eu tinha que parar um pouco a leitura porque eu realmente não estava conseguindo prestar atenção na história do Tolkien, porque, principalmente na vida pessoal dele, o Michael escrevia de um jeito muito peculiar, na verdade. Ele realmente escrevia de um jeito muito específico que fazia você entender que o Tolkien era um babaca, para ser bem sincera com vocês. Então, esse lado da vida pessoal dele me irritou um pouco pela escrita do Michael, porque eu não gostei do jeito que ele escreveu. Não necessariamente que o Tolkien seja um anjo de pessoa, não estou falando disso, porque sabemos que ele era uma pessoa bem difícil de se conviver e que a Edith, que é a mulher dele, viveu infeliz por vários anos porque ela se sentia excluída pelo marido, porque o marido só pensava em trabalho. Então, ele pensava muito sobre trabalho, sobre a escritura, sobre o Senhor dos Anéis, sobre a história em si, e ela se sentiu muito excluída, sim, durante vários anos, mas eu acho que o Michael enfatizou muito esse lado pessoal dele e meio que deu a entender que ele era o extremo babaca de todos. Entende o que eu tô falando? Eu tive várias reflexões lendo esse livro, porque é um livro interessante no quesito de obra do Tolkien, como o Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis, escreveu e criou a Terra-média. Então eu tive muito esses conflitos de não saber até que ponto o Michael colocou a opinião dele principal, a opinião dele como principal na vida pessoal do Tolkien, tá? Em vez de ser fatos pontuados, sabe? Ele dá várias referências, ele dá vários documentos que foram escritos ao longo dos anos falando sobre o Tolkien, mas eu ainda acho que a entonação e o jeito que o Michael escreveu aqui traz muito da opinião dele. Outra coisa que me incomodou um pouquinho também neste quesito Michael White que escreveu foi que todos nós que gostamos de Tolkien sabemos que ele era muito amigo do Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia. Eles eram muito amigos e durante anos, enquanto eles estavam escrevendo Crônicas de Nárnia e Senhor dos Anéis, eles se encontravam com alguns outros amigos escritores em pubs na Inglaterra e compartilhavam trechos das obras que eles estavam escrevendo. Então, o Lewis leu muita coisa do Senhor dos Anéis antes de ser lançado, durante o processo de criação, e assim como o Tolkien também leu muita coisa das Crônicas de Nárnia enquanto estava sendo feito. Depois de alguns anos, eles foram perdendo essa amizade por alguns motivos mais pesados, opiniões religiosas principalmente. Então, eles meio que se afastaram durante anos, mas eles tinham uma grande amizade. E eu sei muito bem que não dá pra falar de um sem não mencionar o outro. Só que o Michael White escreveu também a biografia do Lewis, porque quando eu fui pesquisar eu descobri isso. Então, ele também escreveu a biografia do Lewis e essa briga de amigos que teve depois de um tempo, que eles se afastaram um pouco, parece que o Michael escolheu um lado e ficou do lado do Lewis. Porque muitas vezes que eu estava lendo o livro do Tolkien, parecia que eu estava lendo a biografia do Lewis. Porque é muita coisa do Lewis aqui, tipo, muita coisa. Muita referência, muito rancor guardado. Então, literalmente parecia que eu estava lendo alguma biografia do Lewis em vez do Tolkien, pelo jeito que o Michael escrevia. Então isso também me incomodou bastante.
porque eu queria saber do Tolkien e não do Lewis, por mais que eu saiba que não tem como falar de um sem falar do outro. Mas tem muitos detalhes da vida do Lewis que também tá nesse livro que eu achei bem desnecessário e que eu achei muito maçante, porque eu tô aqui pelo Tolkien e não pelo Lewis, entende? Então eu tive vários pontos com essa leitura. Eu achei uma leitura muito interessante no quesito criação da Terra-média, criação do Senhor dos Anéis, as datas de lançamento, como é que foi o processo de publicação dos livros, como que foi o processo de criação, como foi o processo do início das filmagens do Senhor dos Anéis também. Então, todo esse meio profissional do Tolkien é muito interessante mesmo. Só que, na parte pessoal, eu achei que teve muitos achismos em vez de fatos e muita opinião pessoal carregada numa biografia, que pra mim eu acho que uma biografia não deve ser escrita por uma coisa pessoal, sabe? Uma biografia tá lá pra citar os fatos que ocorreram na vida dessa pessoa, não uma coisa pessoal. Entendeu o que eu tô falando? Eu tive muitos dilemas lendo esse livro, muitos dilemas mesmo. Lembrando também que essa foi a primeira biografia que eu li, então pode ser que esses meus dilemas seja simplesmente e meramente dilemas de iniciantes no mundo da biografia, então pode ser isso, mas me incomodou essas coisas, realmente me incomodou bastante. Mas assim, se você é fã do Tolkien e quer muito saber sobre o processo de criação, tem curiosidade sobre isso, eu realmente indico o livro, porque o livro a edição é maravilhosa e os fatos profissionais dele estão muito bons e realmente muito interessantes de se saber e de se ler. Só que esse lado pessoal da vida dele me incomodou bastante e eu espero que não tenha incomodado vocês do jeito que me incomodou, porque me incomodou num nível que eu quero me desculpar aqui. Eu quero me desculpar aqui publicamente com as pessoas que eu mandei o meu surto quando eu tava lendo esse livro. Porque eu surtei em algumas partes, que eu falei, não é possível que o cara tá escrevendo isso, eu não acredito que ele tá fazendo Tolkien ser um grandíssimo babaca, entende? Então, é aquela coisa, não, os Tolkien não eram santo, mas não acho que ele era tão babaca ao ponto de como o Michael White deu a entender, entende? Gente, eu tô confusa, esse livro me deixou confusa, porém foi uma leitura proveitosa, apesar desses meus pequenos surtos. Para as pessoas que aguentaram meu surto, eu peço perdão. É isso. Já falei aqui meus pontos pra vocês de prós e contras, então me deixa aqui nos comentários se vocês se estressaram mais do que gostaram da leitura. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de joinha que me ajuda muito e se inscreve aqui no canal, porque tem sempre vídeo novo por aqui. E é isso, gente. Obrigada por ter assistido. Um beijo.